Pessoal, comenta aí no chat se vocês estão vendo a minha tela. Certo. Então, assim, vamos como vai funcionar essa aula. Eu vou tentar ao máximo tirar as dúvidas de vocês, referente ao conteúdo do segundo bimestre, para vocês poderem fazer a avaliação diagnóstica, que a avaliação diagnóstica é para avaliar o que vocês conseguiram aprender nesse segundo bimestre, que foi um prazo um pouco curto, né? Mas, em relação também ao primeiro bimestre, porque é um conteúdo que andam juntos, né, que é a calorimetria. Então, vamos lá, eu sou a professora Tatiane, né, dou aula de física para os segundos anos, e o objetivo dessa aula, então, ela é fazer uma reflexão dos conceitos mais importantes de calorimetria, de calor específico, calor latente, capacidade térmica. Então, no decorrer das aulas, você pode fazer a sua pergunta, seu questionamento. Caso não dê tempo, entra lá no fórum e comenta a dúvida também. Também vou responder pelos fóruns de dúvidas. Então, olha só, aqui eu trago para vocês um resuminho do que vai ser a nossa aula de hoje. Bem, lembrando que tem alguns conceitos que nós estudamos no primeiro bimestre. Então, aqui eu acreditei em muitas dúvidas referente às fórmulas, né? Então, vocês podem perguntar. Bem, calor, nós já estudamos no primeiro bimestre, que é uma energia em trânsito. E é uma energia que funciona com corpos de temperaturas diferentes. E qual que é a unidade de medida que nós utilizamos? Em cal. Lembrando, pessoal, que isso aqui é muito importante, ó. Quando eu coloco isso aqui, ó, 1 quilocal, quer dizer que é 1000 calorias. Tem alguns exercícios que eles colocam lá para dar o resultado final em quilocaloria. E aí você não consegue encontrar a resposta final. É só transformar, que 1 cal tem 1000 calorias. 1 quilocal. Nós temos o calor específico, capacidade térmica, calor sensível e o calor latente. Então, olha só. O que é uma capacidade térmica? Então, vamos pegar um exemplo de uma água. Olha só, peguei uma água. Esse suporte aqui, o vidro que está, a garrafa, que está com a água, ela é minha capacidade térmica. Qual que é a capacidade que ela tem para comportar essa água? O calor específico é aquilo, a substância da água. Então, olha só, a capacidade térmica é do corpo e o calor específico é da água. É a substância, então tem uma diferença. Tem como eu calcular essas diferenças? Tem, as fórmulas são diferentes. Então, olha só, o calor específico é uma quantidade de calor necessária para se elevar 1 grau Celsius a uma temperatura de 1 grama de um material. A capacidade térmica nós calculamos que é C igual a M vezes C. Mas que C é a capacidade térmica, M é a massa, M é a massa e C é o meu calor específico. Porém, tem outra forma que a gente calcula que é o Q sobre ΔT, que é a variação de temperatura. Então, assim, nós temos vários jeitos de calcular, né? Depende do exercício que ele está te propondo, né? Para poder calcular a capacidade térmica. Qual que é a diferença que eu frisei muito no primeiro bimestre para vocês pesquisarem e fazerem a leitura de calor sensível e calor latente? O calor sensível é quando muda a temperatura. Então, eu tenho uma substância, eu vou aquecer ela. Se mudou a temperatura, ele é um calor sensível. Nós classificamos calor sensível. Tem uma forma para calcular esse calor sensível, que é quantidade de calor, que é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Lembrando que o Q é a minha caloria. Por exemplo, os alimentos. Os alimentos têm uma quantidade de calor que você precisa consumir para poder absorver, para você se manter. Então, cada alimento tem uma quantidade de calor específico.
O calor latente difere do calor sensível, porque no calor latente só muda o estado físico. Então, era líquido, virou sólido, virou gasoso. Essa é a diferença. Capacidade térmica é do corpo, calor específico é da substância, calor sensível quando muda a temperatura e calor latente quando muda o estado físico da substância. Então, olha a diferença de cada um. Todos esses conceitos nós estudamos um pouco no primeiro bimestre e damos continuidade no segundo bimestre. Professor, então quantas formas eu tenho que saber? Você tem que saber, praticamente, são 4 formas. Mas aqui, antemão, eu coloquei essas 3. Da capacidade térmica, do calor sensível e do calor latente. Qual é a diferença? Olha só, o calor sensível é massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. O calor latente é só massa vezes uma proporcionalidade, que é um ponto específico do calor latente aqui, ó. Então, olha só, a diferença de cada um. Nós vamos fazer alguns exercícios, que vocês vão perguntar lá no fórum. O que vocês não entenderam até agora, né? Então, olha só, é muito comum, né, nós falarmos aqui, nossa, que calor, tô morrendo de calor. E é errado nós falamos assim cotidianamente, porque o calor é uma energia em trânsito. Então, assim, só pode ocorrer calor quando tem uma diferença de temperatura. Então, a pessoa que está sentindo frio e você vai lá e aquece ela, abraça ela, você está fazendo aqui uma transferência de calor para aquecer ela. Vocês estão com temperaturas diferentes. Então, olha só, o primeiro exemplo aqui. Eu tenho um corpo A, que é 80 graus Celsius. Lembrando que nós trabalhamos com graus Celsius, porque nós já sabemos transformar, né? Nós aprendemos no primeiro bimestre a fazer as conversões de temperatura. No corpo B, eu tenho 10 graus Celsius. O que vai acontecer aqui? Vai ter trocas de calor. Quem está com maior temperatura vai ceder calor para quem está com menor temperatura. Então, olha só, tem uma troca de calor aqui. Está ocorrendo energia? Sim. Tem diferença de temperatura, está ocorrendo energia. Geralmente, as unidades de calorimetria, de caloria, nós usamos o cal, mas tem exercícios que eles pedem joule. Então, é importante que nós sabemos que 1 cal é igual a 4,76 joule. Olha só. Aí é só fazer uma regra de 3 simples. Você calculou essa quantidade de calor, achou em cal, aí você faz uma regra de 3. Se 1 cal é 4,18, tanto vai ser x. Bem simples essa questão. Vou olhar no chat aqui se tem pergunta. Tudo certo? Então, vai. Temperatura, pessoal, nós damos no primeiro bimestre, né? Que quando nós fazemos uma transferência de energia cinética, que é uma energia que está em movimento. Então, o corpo mais frio é aquele que tem baixa agitação das moléculas. Um corpo mais quente quer dizer que as moléculas estão todas agitadas. Quanto mais você aquece, mais aumenta a agitação das moléculas. Então, olha só, vamos estudar cada fórmula passo a passo. E tem uns exercícios no final, eu vou deixar o bate-papo aberto aí para a gente poder conversar. O calor sensível, que é uma mudança da temperatura, né? Ele é dado pela quantidade de calor, que é igual a massa, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Olha só, a quantidade de calor, como eu falei, pode ser em cal ou joule. Se te pedir em joule, você faz uma regra de 3. O calor específico, ele já é padronizado, né? Então, assim, nós temos da água, que é 1 grama, nós temos da areia, que é 0,2. Geralmente, os exercícios já vem falando como dados lá, dado o calor específico da água, dado o calor específico do alumínio. Então, tem uma quantidade específica para cada substância, porque são diferentes. Ele é dado em cal, gramas por grau Celsius. A massa do corpo pode ser em gramas ou quilogramas. Professora, como que eu vou saber quando vai ser em gramas e quilogramas? Tudo depende do seu calor específico. Se o seu calor específico estiver em gramas, consequentemente, sua massa pode estar em gramas. Se estiver em quilogramas, você tem que transformar para gramas ou vice-versa. A variação de temperatura não tem outra, é Celsius. Então, se estiver em Kelvin ou Fahrenheit, vocês vão lembrar das nossas aulas no início do ano e fazer as conversões primeiro. Tem exercício que gosta de colocar as conversões em Kelvin, porque é a unidade padrão de medida
de todos os países é o Kelvin. Então, tem uns exercícios que vêm para confundir mesmo. Então, olha só, é interessante nós sabermos quais são as substâncias, quais são os calores específicos. O professor tem como decorar tudo isso aqui? Pessoal, não tem como se decorar, até porque alguns exercícios, questão de Enem, de vestibular, vem falando lá no cantinho qual que é o calor específico. Mas os mais comuns, que nós mais usamos, tem como a gente assimilar. Por exemplo, da água. Se nós observarmos a água aqui, ó, ela tem um maior calor específico. Ela é 1 grama por grau Celsius. O gelo, 0,5 e assim por diante. Tem uns exercícios que colocam até 3 casas depois da vírgula, mas vocês podem considerar 2 casas e já tá bom. Você consegue achar um valor mais aproximado. Então, nós temos aqui que a água, olha só, ela está no primeiro aqui, ó, porque ela é a que maior tem calor específico. Isso aqui não muda, pessoal. Olha só, vamos fazer essa primeira questão aqui. Eu vou fazer, depois eu vou abrir o chat para a gente poder ver quais são as dúvidas. Na primeira questão, qual é a quantidade de calor sensível? Que quando eu falo de calor sensível, quer dizer que mudou a temperatura. Eu quero aquecer uma barra de ferro de 2 quilos de 20 graus Celsius para 200 graus Celsius, dado o calor específico do ferro, 0,119. Então, olha só, geralmente nos exercícios vai falar se é um calor sensível, se é um calor latente, ou se não falar e você perceber que houve uma mudança de temperatura, é calor sensível. Se houve uma mudança no estado físico, é calor latente. Então, geralmente, quando é calor sensível, vai colocar lá o calor específico. Então, nós já associamos que é um calor sensível, que teve uma mudança de temperatura. Ele quer saber quanto de calor que esse ferro vai receber quando eu aquecer ele. Então, olha só. Quantidade de calor, calor sensível, é igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Ou eu coloco θ ou T, que nós aprendemos no primeiro bimestre foi o T, né? Mas você tem que saber que é uma variação de temperatura, que essa variação na física quer dizer que é a variação final menos a inicial. Então, a quantidade de calor, olha que interessante, a massa aqui falou que é 2 quilos, só que no calor específico está em gramas. Quer dizer que os dados não estão batendo. Então, eu tenho que transformar o quê? O 2 quilos em gramas. Então, minha massa aqui tem que representar 2.000. 2.000 gramas. O calor específico, ele já deu do ferro, que é padrão, 0,119. E a variação de temperatura aqui, sempre a final menos inicial. 200 menos 20, que é 180. Então, houve uma variação de temperatura, é calor sensível. Então, minha quantidade de calor, nesse caso aqui, é só eu multiplicar. 2.000 vezes 0,119 vezes 180, dá 42.840 cal. Porque eu estou falando de caloria, quantidade de calor. Mas, nas alternativas, pode estar em quilocaloria. Professora, como que eu transformo cal para quilocaloria? Então, nós sabemos que 1 quilocal tem 1.000 calorias. Então, é só dividir por 1.000. Se eu dividir por 1.000, quer dizer que eu vou andar 3 casas, né? São 3 zeros, ando 3 casas. Então, se eu for representar esse valor em quilocaloria, é 42,84 quilocal. Porque 1 quilo tem 1.000, 1 quilocal tem 1.000 calorias. Tudo bem? Agora pode ir lá no chat, pode falar suas dúvidas em relação ao calor sensível. Nenhuma dúvida? Vamos para o próximo, então. O calor latente. Então, o calor sensível muda a temperatura. O calor latente muda o estado físico. Então, vamos lá. O calor latente, nós temos que a quantidade de calor igual a massa vezes esse L, que é uma constante. Vai ser um valor que o exercício vai te proporcionar. Se essa quantidade de calor for maior que zero, quer dizer que esse corpo funde ou vaporiza. Porque no exercício pode perguntar
qual foi o resultado final e se o corpo vai solidificar, se vai entrar em vapor e assim por diante. Então, se o resultado final for maior que zero, quer dizer que o corpo funde ou vaporiza. Se a quantidade de calor final, o resultado final que nós encontramos, o valor de Q, for menor que zero, quer dizer que o corpo solidifica ou condensa. Então, olha só, tem uma diferença. Continuando, então. Qual a quantidade de calor necessária para que 1 litro de água vaporize, dado que a massa da água é 1000 gramas e o calor latente de vaporização da água é 540 cal por grama? Então, olha só, nós já sabemos aqui que eu quero vaporizar a água, ou seja, teve uma mudança no estado físico. Então, eu não posso usar o calor sensível, eu tenho que usar o calor latente. E eu sei que o calor latente é massa vezes a minha constante. Então, olha só, a massa já deu 1000 gramas e o meu calor latente já está em gramas aqui. Ou seja, eu não preciso fazer uma transformação aqui. Então, nós temos a quantidade de calor, vai ser 1000 gramas de água vezes o calor latente, que é 540. Então, se nós multiplicarmos, nós só vamos acrescentar esses zeros, né? Dá 540 mil. 540 mil cal, que é a caloria, que é uma quantidade de calor. Se ele pedisse em quilocaloria como resultado final, aí nós dividimos por 1000, que é 540 quilocal. É simples esse exercício. A diferença é só de diferenciar no calor latente e calor sensível. Podem deixar suas dúvidas lá, pessoal. Vocês estão colocando o nome? Próxima questão, então. Espero que deixou claro esse aqui, ó, do calor sensível e calor latente. Que se no exercício não te falar, você tem que identificar. Capacidade térmica. Então, olha só. Eu falei da garrafa d'água, que ela tem uma capacidade de um corpo, calor específico que é da substância, calor sensível se eu aumentar a temperatura, calor latente se eu mudar o estado da água, da substância que está aqui dentro. Então, olha só, a capacidade térmica, eu falei, a gente pode calcular de 2 jeitos, depende do que o exercício vai te dar. Então, o que vocês têm que saber, a capacidade térmica é quantidade de calor sob variação de temperatura, ou a capacidade térmica é massa vezes calor específico. Então, ou eu uso essa primeira, ou eu uso a segunda. Tudo depende do que o exercício vai te propor. Então, capacidade térmica é a quantidade de calor que um corpo necessita receber ou ceder. Olha só, você transfere calor, você recebe calor, ou um ou outro. Que se ocorre essa troca de calor, ocorre uma energia aí, e isso se classifica como calor. Ai, meu Deus, não tô entendendo nada. Do que, Arlan? Arlan, vamos lá então. Professor, não, professor, eu não tô entendendo a matéria, como que eu vou ter uma dúvida, professor? Então vamos lá, olha só. Nós estamos estudando calorimetria. É um conteúdo de físicas que envolve calor e temperatura. Tá, Arlan? Calor, só pode ocorrer calor quando tem uma energia em trânsito. Por exemplo, Arlan, você está com frio e eu vou lá e te abraço. Vai ter uma troca de calor. Eu vou ceder o meu calor para você. Agora, se você estiver com a mesma temperatura que eu, não tem troca de calor. Tem uma energia aí? Não tem. Se não tem energia, não tem calor. Não tem como eu falar que tem uma energia em trânsito. Então, só pode existir calor quando tem uma energia de um corpo de diferentes temperaturas passando de um corpo para o outro. Aí nós estudamos calor sensível, calor latente, capacidade térmica. Vamos pensar na água, Arlan. Pensa na água. A água está na garrafinha. A garrafinha é a capacidade térmica. É a capacidade que a água está aqui dentro. Ó. A capacidade térmica é do corpo.
é do corpo inteiro. A água que está lá dentro, ó, é o meu calor específico. O calor específico da água é 1. Então, olha só. Calor específico da substância, capacidade térmica do corpo, calor sensível. Se eu aquecer essa água aqui, vai mudar a temperatura, não muda? Se eu mudo a temperatura, ele é calor sensível. Nossa, mas o que vai acontecer? Ela vai evaporar, vai entrar em vapor. Se ela entrou em vapor, quer dizer que mudou o estado físico. Então, muda o quê? O calor latente. Eu quero que você... Então, o calor sensível é quando você muda a temperatura da água, o calor sensível. E o calor latente é quando você muda o estado físico dela, da água para o gelo. Isso, quando ela vai evaporar. Então, assim, você tem que saber essa diferença. Porque no exercício, geralmente não vem falando se é calor sensível ou calor latente. Se não vem falando, você identificar como que você vai usar, aplicar as fórmulas. Então, se você vê que teve uma variação de temperatura, ela é calor sensível. Se teve uma mudança de fase, ou seja, a água virou gelo, é um calor latente. Essa é a diferença. Deixa um slide depois com as fórmulas para a gente, para dar uma ajuda. Sim, não, eu deixo sim. Olha só, questão 3. Determine a capacidade térmica. Eu já não falei se é um calor sensível ou calor latente. Eu falei da capacidade térmica, a capacidade que essa garrafa tem de comportar essa água. Qual é a capacidade do corpo? Então, olha, de 300 gramas de uma substância que possui um calor específico igual a 0,09 gramas por grau Celsius. Primeiro, que você tem que olhar, que analisar se os dados estão batendo. Por exemplo, aqui na massa está em gramas, mas o meu calor específico também está em gramas. Aí você vai me perguntar, professora, como que eu vou saber isso aqui, o calor específico? Geralmente, os exercícios vêm falando qual que é o calor específico. Se não vir falando, cabe você, tem no livro de vocês, tem uma página falando, uma tabela falando do calor específico da substância. Nós temos os mais comuns, que nós mais usamos, da água, do ferro, do alumínio. Tem como você já ficar assimilando com esses conteúdos de tanto fazer exercício. Por exemplo, dessa substância deu 0,09, mas não falou qual substância que é. Então, não tem como você saber falar, professor, é um ferro. Não tem como você saber. E ele pediu qual que é a capacidade térmica, qual que é a quantidade daquele corpo lá. Então, olha só, nós temos que a capacidade térmica, nós calculamos de 2 formas, Arlan. Vocês precisam saber de 4 fórmulas. 2 da capacidade térmica, uma do calor sensível e uma do calor latente. Então, a capacidade térmica, ela pode ser massa vezes calor específico, ou ela pode ser quantidade de calor sobre a variação de temperatura. Nesse caso, nós vamos usar o quê? Massa vezes calor específico, porque ele deu a massa e ele deu o calor específico. Então, nós vamos usar a massa a minha massa é 300. Então, depende do que o exercício te dá. Se ele te dá a sua massa, se ele te dá o calor e tal, aí você vai usar as fórmulas diferentes. Isso mesmo. A Maria Paula falando que tá igual a Arlan, né? A Thalita quem não tá. Pessoal, vamos lá. O que eu quero deixar bem claro para vocês, olha só, no conceito de calorimetria, nós estamos dando só calor e temperatura. Temperatura nós estudamos no primeiro bimestre na hora de transformar de conversões de temperatura. O que eu quero deixar bem claro para vocês na calorimetria é as etapas que nós temos que percorrer para achar a capacidade térmica, o calor específico, calor sensível, calor latente e assim por diante, pessoal. Tem que deixar muito claro para vocês, aquele resumo que eu passei no primeiro slide tem que ficar muito claro. Então, nós temos capacidade térmica, calor sensível, calor latente e calor específico. Capacidade térmica é do corpo. Qual é a capacidade que um corpo tem de receber uma substância? Você precisa de alimentos. O alimento tem uma energia para transpor para você. Então, você precisa de o quê? De uma capacidade, você precisa de energia. Você tem uma capacidade, vamos pensar na sua carcaça do corpo, é a sua capacidade térmica. Você vai ter que receber uma energia. Essa energia vem do quê? Dos alimentos. Então, olha só, os alimentos têm um calor específico.
Então, nós temos a água, ferro, alumínio, que tem um calor específico que é padrão, né? Que os físicos estudaram até hoje, que tem umas variações, que não é um valor 100% exato. Que é aquela tabelinha que eu passei para vocês. Então, se vocês não souberem, tem no livro e tem na internet, né? É só pesquisar tabela, calor específico das substâncias. Aparecem os mais comuns. Tem o calor sensível. E eu quero deixar bem claro, igual o Arlan falou. Qual é a diferença de calor sensível e calor latente? Tem que deixar muito claro para vocês. Porque no exercício tem que saber se está variando a temperatura, se está variando o estado físico. O calor sensível muda a temperatura. Então, se você pegar um exercício que está falando, eu quero aquecer uma água de 100 graus Celsius para 250 graus. Quer dizer que está aumentando a temperatura, está variando a temperatura. Então, ela é um calor sensível. Quero pegar uma água que eu vou colocar no gelo. Está mudando o quê? O estado físico. Aí tem umas pessoas vão me perguntar, pode ocorrer os dois casos num exercício? Claro que pode. Se você aumenta a temperatura da água, ela evapora. Então, ele pode, depende do exercício que está te perguntando. Mas, geralmente, questões de vestibular, questão de Enem, eles são muito específicos. Ou eles pedem calor latente, ou eles pedem calor sensível. É bem específico nessa área da calorimetria. Aí, vamos deixando as dúvidas de vocês aí. Então, aqui, nesse exercício, pediu sobre a capacidade térmica. Qual é a capacidade que um corpo tem de receber uma substância? Então, nós temos aqui a massa e nós temos o calor específico, que não falou qual substância que é. Então, mas nem nos interessa nesse ponto aqui, porque ele só pediu a capacidade térmica. Você tem duas fórmulas da capacidade térmica. Ou é o Q sobre o T, que é a quantidade de calor sobre a variação de temperatura, ou você tem massa vezes calor específico. A massa aqui é 300. E o calor específico é 0,09. Então, é só uma multiplicação aqui, ó. Se eu for multiplicar 300 vezes 0,9, nós vamos obter 27 cal, grama grau Celsius. Ou seja, a alternativa correta aqui é a letra D. Olha só, então nós estudamos calor sensível para calcular, que é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Calor latente, que é massa vezes L, que vai dar, o exercício geralmente dá qual que é o valor do L, que é uma proporção à constante. E nós estudamos capacidade térmica, que é massa vezes calor específico. Olha esse caso aqui. Esse caso aqui é uma questão de uma universidade federal. Um cubo feito de alumínio possui aresta de 1 centímetro. Sabendo que a densidade do alumínio é de 2,7 gramas por centímetro cúbico e que o calor específico do alumínio é 0,22, determine a capacidade térmica aproximada desse cubo. Olha o tanto de dados que o exercício propôs. Primeiro, vocês vão lembrar o que é um cubo. Um cubo é uma figura espacial, ou seja, tem 3 dimensões. E ele falou que a aresta de um cubo é 1 centímetro. Primeiro, ele falou da densidade desse cubo. Qual que é a densidade? 2,7 gramas por centímetro cúbico. Só que você não tem aqui o quê? A massa. Como que você vai calcular uma capacidade térmica de um corpo, qual a capacidade que ele tem de receber uma substância, se não tem a massa? Eu tenho o calor específico do alumínio, mas eu não tenho a massa. Então, eu preciso calcular o que primeiro? A massa. Eles vão lembrar primeiro lá do conteúdo de química do primeiro ano. Densidade. Como você calcula uma densidade de um corpo? Se um corpo vai afundar, se vai flutuar, como que a gente calcula? Densidade é massa sobre volume. Então, olha só. A densidade nós temos, que é 2,7. O volume nós temos, porque se nós estamos falando de um cubo e a aresta é 1 centímetro, quer dizer que o volume não é A ao cubo, o volume de um cubo,
Então, 1 ao cubo é 1 centímetro cúbico. Então, a massa nós não temos, nós queremos achar a massa. A densidade é 2,7. Vou fazer rapidinho para nós podermos tirar as dúvidas. A massa eu não tenho e o volume é 1. Quer dizer que a massa desse corpo é 2,7. Que multiplicou cruzado. Só que ele perguntou a capacidade térmica. A capacidade térmica nós temos que o calor específico vezes a massa. Então, calor específico, capacidade térmica, é 2,7 vezes 0,22. Então, 2,7 vezes 0,2 vai dar 5,9 aproximado. Ou seja, vai dar a alternativa A. O que eu quero mostrar para vocês aqui, pessoal, tem notação científica, o tanto de conteúdos que envolveu. Notação científica do primeiro ano, densidade de um corpo do primeiro ano. Então, a física cobra muito isso sobre densidade, que é massa sobre volume. Então, nós temos que saber qual que é a densidade de um corpo, que são os conhecimentos prévios que nós temos que ter. A capacidade térmica, calor sensível, calor latente. Agora, pessoal, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem as perguntas. Pode me perguntar. Vou deixar as formas, vou disponibilizar os slides para vocês estudarem. Pode ficar tranquilo. Tati, fala para eles que eu vou compartilhar no grupo seus slides para eles, tá? Tá. Pessoal, a professora Cléia vai compartilhar no grupo. Perguntas? Então, vou dar continuidade. Olha só, essa questão é uma questão que eu passei para vocês como atividades. Eu queria explicar para a gente conceituar bem qual é a diferença. É uma questão teórica, já não envolve cálculo, mas envolve a teoria, o conceito. Num dia ensolarado, a água do mar não se aquece tão rapidamente quanto a areia de uma praia. Isso acontece por quê? Primeiro, olha só, a água do mar não se aquece tão rápido quanto a areia. O calor específico da água é bem maior que o da areia? Com certeza. Lembra que eu mostrei a tabela para vocês? O que está no primeiro colocado lá é a água. Então, o calor específico da água é bem maior que o da areia. Da areia é 0,2. A água aguenta reter mais calor dentro dela? Sim, ela consegue ter uma transformação maior e mais rápida. Por exemplo, você vai ferver uma água, você vê ela evaporando, você vai congelar a água, você vai solidificando de uma maneira rápida. Claro, depende também da temperatura que você está utilizando, né? Mas o calor específico... Não, o calor específico da água é maior. Tudo depende, Arlan, do que você vai propor nessa substância. Por exemplo, se você for aquecer a água a 20 graus Celsius e você for aquecer uma areia a 200 graus Celsius, é diferente essa temperatura, né? Então, ela não vai representar, não vai ser mais rápida a capacidade térmica. Eu estou querendo dizer que o calor específico da água, ela é maior. Vou voltar lá nos slides da tabela para a gente lembrar, olha. Da tabela, aqui. Essa tabela aqui, ela é essencial para fazer os exercícios de calor sensível e capacidade térmica. A substância nós temos da água, gelo, alumínio, areia, vidro e assim por diante. O calor específico da água é 1. Foi o primeiro que eu coloquei aqui, ó, quis destacar para vocês, para já fixar já, porque a água é o maior. O do gelo é 0,5, ou seja, a água supera qualquer uma dessas substâncias aqui. Então, mais rápido? Depende da temperatura que você vai colocar. O calor específico dela é maior, sim. Mas se você colocar, por exemplo, igual eu te falei, da comparação de 20 para 200, né? Tem uma diferença aí. Mas se você colocar na mesma temperatura, a água, o calor específico dela é maior. Tati, falta 2 minutos. E a Raíssa quer saber por que você colocou, para que serve essa forma da capacidade térmica? Ah, tá. A capacidade térmica é o exemplo da garrafa d'água, Raíssa.
Olha só. Vamos pensar na garrafinha. A garrafinha aqui representa a minha capacidade térmica que eu vou receber determinada substância. Então, a garrafa é a minha capacidade térmica. Quantos de calor que essa garrafa consegue receber? Então, quando nós pensamos em capacidade térmica, é do corpo, do corpo. Quando nós falamos da substância, é calor específico. Então, para isso que serve capacidade térmica. Qual que um corpo está recebendo ou cedendo calor? Qual é a capacidade que ele tem de receber esse calor, de ceder um calor? Por exemplo, quando você abraça alguém que está com frio, você não vai ceder todo o seu calor para a pessoa, né? Porque senão você vai ficar com uma temperatura muito baixa. Não, você tem uma capacidade que você tem que se manter. Então, é isso a diferença de capacidade com calor específico. Mais perguntas? Outra pergunta. Deixa as fórmulas e para que elas servem? Ele quer saber as fórmulas que é trabalhada nessa matéria. Quais as fórmulas que vai ser cobrada na avaliação diagnóstica? Sim, ó, na avaliação eu vou cobrar 4 fórmulas, então. A primeira vai ser da capacidade térmica, que ela pode ser 2, depende do que o exercício vai te propor. A primeira é de quantidade, eu vou voltar lá nos slides. Quantidade de calor sobre variação de temperatura. Outra forma da capacidade térmica, olha só. Primeira é essa, quantidade de calor sobre variação de temperatura. Eu coloquei o teto aqui, mas quer dizer que é variação de temperatura. Capacidade térmica também pode ser massa vezes calor específico. Então, ou você vai usar essa ou essa, quando o exercício estiver falando de capacidade térmica. Qual é a capacidade que tem de ser